Aleluia. Boa noite. Podem continuar, o Senhor é bom. Aleluia. Comece a declarar isso em você, que o Senhor é bom. Que a misericórdia dele dura para sempre. Comece a gerar essa atmosfera e comece a declarar, continue declarando. Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. A misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. Ele é bom. Ele é um Pai bom. Aleluia. Glória a Deus. Ele é bom. Ele é bom. Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite. Como é que vocês estão? O Senhor é bom. Ele é muito bom. Por causa da sua bondade, estamos aqui nessa noite adorando Ele em espírito e em verdade. Irmãos, o que está no meu coração para que a gente possa falar nessa noite é falar um pouco sobre esperança, falar um pouco sobre fé. É isso que o Senhor tem colocado no meu coração para que a gente possa estar ministrando. Então, eu convido a você, em pé mesmo, a gente vai orar, para que você abra a sua Bíblia lá em Jeremias, o capítulo 17, a partir do verso 7. Jeremias, capítulo 17, verso 7. Que diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar frutos. Amém? Vamos orar. Pai, obrigada. Obrigada por essa palavra. Obrigada por essa noite, Pai. Obrigada pelos meus irmãos que estão aqui e aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais. Espírito Santo, você é livre nessa noite, você conhece o nosso coração, e que você possa falar, que você possa ministrar aquilo que está no coração do Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês podem sentar. Tomem seu assento. E o quão é importante, a gente está sempre falando as mesmas coisas. O quão é importante a gente ter um filtro, irmãos, do que a gente vai falar, do que a gente vai ver, do que a gente vai escutar, porque, consequentemente, isso vai ser o que eu e você reproduz. Se eu escuto fé, eu vou falar fé, mas se eu escuto incredulidade, eu vou falar incredulidade. Então, daí a gente já precisa observar o que é que nós temos escutado, o que nós temos visto, o que nós temos colocado, o que nós temos empenhado no nosso tempo. Isso vai determinar muito a nossa vida. Porque isso determina como eu falo, como eu ando, como eu me expresso. Isso tudo engloba toda uma questão. E não adianta, sabe? Não tem... As pessoas chamam de capa, mas não tem como... Isso vai refletir no nosso caráter. O que eu vejo, o que eu mais me associo é o que vai refletir o meu caráter. E é isso, Jeremias falou lá em Jeremias 17:7, ele diz que bendito é o homem que confia no Senhor, cuja a sua esperança é o Senhor. Eu estava olhando e estava pesquisando o que significava a palavra esperança. A palavra esperança significa tikva. E ela diz, é uma expectativa confiante de coisas boas que estão vindo da parte de Deus. Tikva é uma confiança. É a mesma coisa que Hebreus 1:1 diz, que fé é a certeza das coisas
que se esperam, mas as que não se veem. E eu comecei a pensar e meditando hoje nessa tarde, pensando sobre essas coisas. O que é o cenário que está sendo proposto para nós? E saltou algo no meu coração esses dias, que eu sempre falo aqui que chegou o tempo da igreja. Mas hoje saltou no meu coração algo tão específico, que chegou o tempo daquelas pessoas que servem a Deus e daquelas pessoas que são frequentadores de igreja. Porque a minha e a sua vida vai refletir Deus nesses últimos dias. Então, se eu confio e se a minha confiança está em Deus, eu não vou ficar abalado. Mas se eu frequento e se eu não guardo a palavra, e se eu não medito e nem me debruço nela, eu vou ficar desesperado. Toda notícia, todo noticiário, tudo que aparecer vai determinar o que eu vou falar, como eu vou me portar e qual vai ser a minha postura. Então, nesses últimos dias, as pessoas vão ver. Isso vai ser denunciado. Aquela pessoa que ela frequenta, mas aquela pessoa que ela conhece, aquela pessoa que está convicta, aquela pessoa que tem contato e tem uma vida de confiança em Deus. Então, é o meu tempo e o seu tempo. E esse tempo vai denunciar o que é que você tem feito. Vai denunciar quais são os seus frutos. Isso vai revelar nesses dias. Porque, meu querido, eu vou dizer uma coisa a você. Nós estamos vivenciando os últimos dias. E para a gente não é novidade. Sabe? A gente não tem que andar desesperançado, a gente não precisa andar preocupado, a gente não precisa, porque a gente sabe qual é o nosso final, o que nos aguarda, a nossa confiança está baseada nessas coisas. Agora, se você não tem essa certeza doutrinária, se você não tem isso convicto no seu coração, se essa palavra não for rema, meu querido, você vai andar desesperado. Por isso a importância de observarmos essa palavra. Por isso a necessidade de estar todos os dias meditando nessa palavra. Porque os dias são maus. Mas a Bíblia diz que para aqueles que confiam, para aqueles que estão seguros, para aqueles que estão em Cristo, meu querido, não seremos abalados. E isso é determinante. Sabe por quê? Porque, irmãos, a Bíblia diz que nós estamos sujeitos a todas as coisas. Sabe, estamos sujeitos, porque senão Deus ele seria injusto. Entende? Mas, glória a Deus, porque temos uma cobertura da verdade. Conhecemos a verdade. Sabemos o que é que a Bíblia diz a respeito de prosperidade. Sabemos o que a Bíblia diz quando se fala de saúde divina. Sabemos o que a Bíblia diz de novo nascimento. Sabemos o que a Bíblia diz de vida após a morte. Sabemos todas essas coisas. Mas estamos sujeitos a ter sintomas, estamos sujeitos, às vezes, de passar alguma privação. E a convicção da palavra é o que vai me fazer eu me posicionar, ter a esperança em Deus. A Bíblia diz que, lá em Colossenses 1:27, deixa eu abrir aqui para vocês, deixa eu abrir na minha Bíblia. Rapidinho. Glória a Deus. Colossenses 1:27 diz assim, ó. Deixa eu pegar aqui. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que Ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo em nós, Cristo em você, a esperança da glória. Você entende que Deus ele vai se manifestar? Paulo estava dizendo isso, meu querido, porque ele conhecia, ele sofreu no seu corpo as consequências de poder pregar o evangelho, e através disso pessoas foram alcançadas. Por isso que ele diz, olha, Cristo em mim, Cristo em você é a esperança da glória. E quando a gente fala nisso, é que o reflexo de Cristo, o meu posicionamento nele, no que eu conheço, em quem ele é, isso vai refletir e abençoar a vida de alguém. Por isso que é Cristo em mim, a minha postura abençoa a vida de alguém.
E é isso que a gente tem que se posicionar nos últimos dias, meu querido. É entender que eu preciso ter um posicionamento e a minha postura vai me denunciar se eu creio na palavra ou se eu ando desesperado. E Deus chamou você para refletir justamente essa glória. A glória do seu filho, a glória do novo nascimento, a glória da palavra. E o que é que você tem feito? Quando as circunstâncias aparecem, você tem crido? Você tem confiado nele? Ou você tem se desesperançado? O Senhor nos chamou para confiar e para refletir essa verdade, a verdade da palavra. Lá em Jeremias, ele ainda falando, irmãos, eu achei tão interessante isso, que quando ele fala que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de água, ele fala, aí começa a falar que nós somos como águas plantadas junto a ribeiro de água e nós não temos medo quando vem o calor. Por quê? Porque a gente sabe que a nossa provisão vem do Senhor. Porque nós somos uma árvore que estamos plantadas junto a ribeiro e quando vem o dia mau e quando vem a seca, a nossa provisão ainda é o Senhor. Quer dizer, essa árvore vai dar fruto em todas as estações. E isso não vai determinar para essa árvore dar fruto, para essa árvore ser verde ou viçosa. Isso indetermina qual a estação. Se é primavera, verão, se é outono ou é inverno. Não sabe por quê? Porque ela está plantada num bom lugar. Porque ela tem uma fonte que permite que ela tenha galhos verdes, que ela seja viçosa, frondosa, que é o Senhor, que é esse ribeiro. Então, o que é que eu entendo quando eu começo a entender essas coisas? Que em toda estação é propícia para que eu possa dar fruto. Eu não só dou fruto quando as coisas estão favoráveis. Mas não. A minha porção não é o Senhor. Eu não sou uma árvore. Dele não vem o meu sustento. Dele não vem tudo o que eu preciso. Então, se dele vem tudo o que eu preciso, em todo o tempo eu sou frutífero. Não é estação A ou estação B. Não é o que dizem lá fora. Mas a palavra me garante que se o meu sustento é o Senhor, em tempo e fora de tempo, eu sou frutífero. Eu dou bons frutos. Por quê? Porque não é na minha força. Porque não depende de mim. Porque não sou eu. Mas é através dele que eu faço essas coisas, que eu produzo esse fruto. O Senhor é a minha e a sua porção. Tudo o que a gente precisa vem dele, meu querido. Então, se você não, Sabrina, se você coloca desculpa em alguma coisa, tem alguma coisa equivocada. Você não tem desculpas para não dar fruto. Você não tem desculpas para não prosperar. Porque o Senhor, há um desejo no coração de Deus. Fazer que em tudo na sua vida vá bem, meu querido. Você pode até estar sujeito a situações, mas você entende que o seu Deus é a sua provisão. Que o seu Deus é um Deus de plenitude. Que é Ele que faz o que você não pode fazer. E isso é uma verdade. Precisamos andar com essa consciência. A consciência da palavra. A consciência de quando as circunstâncias se levantam. Eu sei que o meu Redentor vive. Que não sou eu que vou passar por isso, mas Ele vai passar por mim. Meu querido, me diga, o que é que eu e você tem para que estivéssemos sentados aqui? Qual é o talento que nós temos? O que é que nós podemos fazer pela nossa própria força? Você já olha para você? Você já viu como você é frágil, mas através do seu Deus, o quanto você é forte? Você já viu que tem pessoas que param por causa de nada? Então, quando eu olho para mim, tudo que eu conquisto, tudo que eu tenho, eu vou remeter a Deus. Porque eu sei que é Ele que faz todas as coisas. Se é favor, vem dEle. Se é saúde, vem dEle. Se são portas abertas, vem dEle. Ele é a minha e a sua fonte. Ele é o nosso sustento. Ele é a nossa bandeira. Então, a gente não tem desculpas para não prosperar. A gente não tem desculpa para não dar frutos. Porque se a gente não der, talvez a nossa raiz não esteja tão próxima a esse ribeiro de água. Não esteja tão próxima, porque é dela que vem o sustento. E em Jeremias ainda fala que essa árvore, ela não recebe, ela não tem medo quando vem o tempo de sequidão. Porque ela sabe que tem um manancial. Ela sabe onde ela está enxertada. Ela tem segurança.
porque ela sabe onde ela está, o solo que ela está, o solo que é fiel. Então, eu e você tem que ser assim. O que é que tem se levantado? O que é que tem te apresentado? O que é que tem te feito parar? Sabe? Muda a tua visão, tira os teus olhos daqui e põe na palavra. Sabe? Tira onde pessoas que talvez você tenha se associado, que não. Pega pessoas que confiam na palavra, porque isso vai fazer um diferencial na sua vida. O que eu posso fazer, eu tenho que fazer. Mas o que é para Deus fazer, Ele vai fazer. Então, você precisa ler a palavra. Você precisa revisar isso, meu querido, no seu coração. Porque as circunstâncias, às vezes, são tão difíceis. E quando a gente olha, se a gente for olhar pelos olhos naturais, a gente para. Mas Deus é aquele que faz o impossível acontecer, para que a glória dele seja manifesta através da minha e da sua vida. Não há impossíveis para Deus, meu querido. Você precisa ter certeza disso. Não há impossíveis. Eu não sei qual é a circunstância, mas o meu Deus, Ele é bom. E não há o que Ele não possa fazer. Não há, meu querido, se Ele precisar, Ele cria alguma coisa. Mas você precisa ter a consciência do Evangelho. Que essa palavra, ela funciona. Que essa palavra, ela é a verdade. Glória a Deus. E eu vou contar uma experiência que eu tive esses dias com um amigo nosso. Ele falando, acho que sábado, eu estava no Recife com a Anne, a gente estava organizando algumas coisas do encontro de casal. E eu já vinha, esse amigo da gente compartilhou algo conosco para a gente estar orando. E a gente ficou orando. E ele levou a sogra dele no hospital. No que ele levou no hospital a sogra dele, aí ele ligou para mim, Sabrina, essa pessoa poderia ir na UPA? E eu disse, pode, né? Liguei para uma médica. Irmãos, a única coisa que eu precisei fazer foi falar com a médica. Só isso. E o favor de Deus tomou conta de uma situação que ontem ele falou para mim mesmo assim, olha, Sabrina, a gente está aqui no hospital. A gente está aqui no corredor esperando a minha sogra fazer alguns procedimentos. Mas deixa eu te compartilhar algo. Deus, Ele tem feito coisas grandes aqui. Eu disse, o que é que Deus tem feito? Ele é que todos os pacientes, eles estão em macas, numas macas que vêm do SAMU. Mas só a minha sogra está numa maca que parece uma cama. Todas as pessoas estão sentadas numa cadeira desconfortável, mas chegou para mim uma cadeira confortável, uma poltrona do papai. Isso é favor de Deus, meu querido, sabe? A pessoa está passando uma circunstância, mas lá naquela circunstância, Deus, Ele tem demonstrado a glória dEle. Deus, Ele tem se mostrado. Deus diz, olha, você está aqui, mas nessa circunstância eu estou fazendo favor. Eu estou fazendo o que ninguém pode fazer. Estou fazendo um diferencial. Você está passando, mas eu trago favor. Eu trago o que você não pode trazer. Eu trago pessoas qualificadas para tocar na sua vida. Essa é a convicção da palavra. Que mediante as circunstâncias a gente terá favor de pessoas. Então, Sabrina, não, ele poderia estar murmurando. Poderia, meu querido. Mas tudo depende de como você vê. Tudo depende da visão que você tem da palavra. Tudo depende do quanto você tem dessa palavra no seu coração. Isso vai determinar a sua vida. Isso vai determinar como você fala. Se você murmura ou se você fala fé. Temos que prosperar, meu querido. O mundo precisa. As pessoas que não conhecem a palavra precisam ver Cristo estampado em mim e em você. Eles serão alcançados. Muitas vezes, se a gente está com muito blá, 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 muitas vezes sem estar falando muito, só a nossa postura de vida, só as circunstâncias que se levantam e como a gente vai contra elas. Por quê? Porque você está plantado em Cristo. E você é suprido de todas as coisas. E você precisa ter essa convicção. Quando alguma coisa vier contra você, você pode rebater com a palavra, confiar nela e fazer dela o seu escudo, a sua fortaleza. Jeremias, o capítulo 29, 11, diz assim, porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor,
planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Meu irmão, você quer segurança maior? Lá em Jeremias 29:11, Deus, Ele sabe o que Ele tem pensado para você. E a Bíblia ainda fala que são pensamentos bons, são pensamentos de fazer você prosperar, são pensamentos de dar o fim que você deseja. Então, por que parar? Então, por que se acostumar, meu irmão, com a miséria? Então, por que parar de sonhar? Por que deixar ir naquela onda de a vida vai e o que vier? Não, meu querido. Se posicione. Deus, Ele tem um futuro glorioso para você. E é um prazer, como foi cantado aqui, que Ele é um pai bom. Todo pai bom tem prazer de ver seu filho ser bem sucedido em todas as áreas. Mas às vezes ficamos no conformismo de só aceitar tudo que vem, mas não se posicionar no mundo espiritual para dizer, Pai, eu quero assim. Pai, faça assim. E começar a falar. Mas viver como um coitadinho. E esse não é o desejo de Deus. Ele quer que nós prosperemos. Ele quer que nós tenhamos a melhor casa. Ele quer que nós tenhamos o melhor carro. Ele quer que nós tenhamos uma família estruturada. Esse é o desejo dele, de fazer a gente prosperar, de a gente ser bem-sucedido em todas as áreas. Então, não podemos aceitar menos do que isso, meu querido. Não podemos aceitar menos do que a palavra. Não vai mais, é assim mesmo, não, meu querido, não é assim mesmo. Não porque eu estou sentindo isso, é assim mesmo, não, meu querido. A palavra não diz isso. Não, porque não. Rebata com a palavra. Tenha consciência da palavra, do que ela diz para você. Não, Sabrina, está vindo coisas à minha mente. Rebata com a palavra, porque o sangue de Jesus, ele tem poder. Não, eu estou com medo de sair de casa. Não, rebata com a palavra. Não, eu estou sem dormir, eu vou tomar um remédio. Não, meu querido, rebata com a palavra. Tenha consciência que essa palavra funciona. Tenha consciência que toda vez que essa palavra é lançada, ela vai cumprir o efeito. Você tem lançado ela para quê? Para prosperar? Você vai prosperar. É para cura? Você vai ser curado. Se é para ter sua família transformada, ela vai ser. Porque essa palavra ela é viva, ela é eficaz, ela funciona. E todas as vezes que falamos aqui, no céu é manifestado. Eu não me conformo com pouco, eu me conformo com o que a palavra diz. E ela diz que é um desejo do meu Pai, que Ele tem pensamentos bons de mim. Então eu não vou me conformar com uma vida atordoada, com uma vida atormentada. Não, porque a palavra diz que não é isso que Ele tem para mim. Ele diz que são pensamentos bons, pensamentos de paz, pensamentos de longevidade. E por que eu vou me conformar com quem tem se apresentado? Eu vou debater com a palavra. Eu vou com a palavra e circunstâncias serão mudadas. Sabe por que muitas vezes os milagres não acontecem? É porque eu e você ficamos emudecidos. Nós não falamos a palavra, nós não declaramos a palavra. E quando declaramos, nós não honramos as formas que é para honrar. Nós não damos a fidelidade que é para dar. Nós falamos só por falar, às vezes balbuciando. Mas precisamos falar e colocar a vida e colocar o nosso coração no que temos falado. Porque a partir do momento que a gente fizer isso, a gente vai começar a ver os frutos produzidos em nossa vida. Vai começar a produzir frutos. Quando eu der a veracidade, a reverência que essa palavra merece. Precisamos falar a palavra. E não podemos permitir, meu querido, sermos roubados. Não podemos permitir essas coisas. Ele tem pensamentos de paz para você que está aqui. Ele tem pensamentos de paz para você que está em casa. Ele tem o desejo que você prospere em todas as áreas da sua vida. O que é que tem impedido você de prosperar? Quando eu falo isso, eu me coloco também. Eu começo a analisar a minha vida e ver o que é que falta, o que é que está acontecendo. Eu não posso ter menos do que a palavra. Eu preciso confiar mais nessa palavra. À medida que eu confio nela, ela vai produzir os frutos. À medida que eu falo, ela vai produzir os frutos.
Não, Sabrina, mas é porque eu já sou velho. Não, Sabrina, a gente escuta tantas coisas, irmãos. Não é porque eu já sou idoso. Não é porque eu não sei falar. Não, meu querido, o Espírito Santo é aquele que ensina você. Empenhe o seu coração. Sabe? Empenhe o seu coração. O que é que o seu coração tem desejado? O que é que você tem desejado do Senhor? Às vezes a gente deseja, mas o que é que você tem desejado no mundo espiritual? Quais os seus talentos? O que você quer? Onde você quer servir? O que você quer fazer? Sabe? Comece a pensar sobre essas coisas. Comece a ser invadido por essas coisas, meu querido. Comece a pensar e a meditar sobre isso. Sabe? Tire o tempo, tire o seu foco das coisas mundanas. Tire o seu foco, às vezes, de noticiários. Tire o seu foco de coisas que as pessoas dizem. Sabe? Não se detenha a essas coisas, mas se detenha a palavra. Se detenha a palavra. Se detenha a ela. Passe tempo com ela. Passe tempo com o Espírito Santo. Porque isso vai fazer diferença na sua vida. Estamos vivendo os últimos dias. E são dias que irão nos denunciar. São dias que irão descortinar o cenário. Quem é que serve? Quem é que confia? Quem é que tem contato com a palavra? Quem é que tem parado? Quem é que ficou no caminho? Porque nós estamos nos últimos quilômetros. Estamos no finalzinho mesmo, no findar. E nós precisamos estar seguros. Mais firmes nessa palavra do que nunca. Porque vai aparecer circunstâncias que a gente vai ter que estar bem seguro mesmo. Porque senão a gente vai retroceder. Porque senão o nosso coração vai ser invadido de coisas. Quantas pessoas, irmãos, eram tão confiantes, mas por causa de pequenas coisas pararam. Porque no momento baixaram a guarda. Mas Deus, Ele conta comigo e com você. Lá em Salmos 92... Salmos 92, ele diz assim. O Salmo 92, a partir do versículo 12, diz assim: os bons florescem como as palmeiras, eles crescem como os cedros dos montes Líbanos. Eles são como árvores plantadas na casa do Senhor, que florescem nos pátios do templo do nosso Deus. Na velhice, eles ainda produzem frutos. São sempre fortes e cheios de vida. Isso prova que o Senhor é Deus, justo. Prova que Ele é a minha rocha e não comete injustiça. Meu querido, isso fala que quando eu e você estiver velho, a gente ainda vai dar frutos. Mas eu comecei a ler a partir do verso 12, até o 15, e fui pesquisar o que é esse cedro do Líbano. Achei interessante. O que é esse cedro do Líbano? E fui pesquisar. E eu pesquisando, diz assim, que esse cedro do Líbano, nos 3 primeiros anos dele de vida, quando ele é plantado, ele cresce 1,5 metro de profundidade. Enquanto, quando você olha para ele, a partir de 3 anos de que foi plantado, você olhando nos olhos naturais, você vê que ele tem 5 centímetros. Mas as suas raízes, elas já têm 1,5 metro de profundidade. Enquanto ela está crescendo, criando vigor, estrutura, para ela ter a raiz necessária para sustentar posteriormente a sua, porque ela é uma árvore grande. Quando você olha, você diz, é uma árvore muito pequena. Você vai pensar que a raiz dela é do tamanho que ela é, de 5 centímetros. Mas enquanto ela tem 5 centímetros na superfície, ela tem 1,5 metro de profundidade de raiz. Isso mostra a profundidade. E começa a falar que os bons florescem e crescem como o cedro dos Líbanos. Eles crescem com raiz. Eles crescem com equilíbrio. Eles crescem com profundidade. E é isso que faz uma diferença na minha e na sua vida para esses últimos dias. É a profundidade que você tem na palavra. É o quão alicerçado você está nela. E isso vai determinar tudo na sua vida. E isso vai determinar, meu querido, tudo.
O quanto você está firmado nessa palavra. Porque quanto mais raízes profundas, mais segurança, mais equilíbrio, mais bons frutos. Mas raízes rasas, meu querido, você pode até aguentar um vento, mas vai chegar um momento que no próximo vento você vai ser levado. Mas se sua raiz for profunda, pode vir vento, tempestade, vendaval, e você permanece firme, viçoso, frondoso, equilibrado. E é isso que nós precisamos. Profundidade. Uma vida de intimidade. Uma vida de se dar em conhecer mais o nosso Deus. Meus irmãos, nós não precisamos fazer força para prosperar. Porque a Bíblia diz que, lá em Salmos, que a bênção, ela corre atrás de mim e de você. A gente não precisa andar desesperado. Mas a minha vida com Ele, o tempo que eu me envolvo, o tempo que eu me gasto numa vida de comunhão e fazendo o que eu tenho que fazer, vai fazer com que as coisas aconteçam. E eu vou dizer uma coisa a você, vai fazer com que as coisas aconteçam sem você precisar fazer força. E isso, meu querido, não é uma pessoa desequilibrada, não, isso é a palavra. A sua firmeza e o seu se envolver com ela vai fazer com que as coisas aconteçam sem você precisar fazer força. Sem você precisar estar de um lado para um outro. Essa mesmo, a sua vida de intimidade vai colocar a sua casa em ordem. Vai tratar com o que você não pode tratar. Vai fazer o que você não pode fazer. Porque a Bíblia diz que não sou eu nem é você que faz as coisas, mas que é o Espírito que convence, que é Ele que vai mudando, que é Ele que vai fazendo as coisas. Então, eu vou me gastar com o quê? Eu vou perder tempo, andar ansioso com amanhã, não. Eu vou investir na palavra. Eu vou ficar me preocupando como vai ser amanhã, não. Eu vou me investir na palavra. Eu vou parar nela. Isso sim, isso vai produzir bons frutos em mim. Isso vai produzir equilíbrio. Isso vai produzir tudo que eu preciso para permanecer. Sabe, as outras coisas vai ser acrescentada. Porque Deus, Ele é fiel. Porque Ele não muda. Porque Ele não mente. Porque como lemos nessa noite, há um prazer nele, em fazer que tudo na sua vida dê certo. Então se envolva mais. Não, eu tentei já de todos os jeitos, não deu certo. Então, meu querido, não é o seu papel convencer ninguém. Não é o seu papel estar falando de dia e de noite. Não. O seu papel é confiar. O seu papel é se banhar nesse ribeiro. O seu papel é permitir, se permitir ser moldado, ser tratado, estar disponível para o que Deus Ele quer fazer. Não cabe a mim e a você. O meu e o seu lugar é um lugar de descanso. Porque quem crê, quem confia, descansa, meu querido. Quem confia não anda de lado para o outro, não. Quem confia não faz desabafo em redes sociais. Quem confia não levanta a bandeira do mundo. Mas quem confia, ele levanta a palavra. Ele só quer saber da palavra. Então, quem confia descansa. Quem confia tem a certeza do seu futuro. Acabou. E não tem outro dilema, não. Eu confio. Então, se eu confio, eu entro num lugar de descanso. Descanso em tudo, meu querido. Não é um descanso em partes, não. Não, Senhor, eu confio em tudo. Olha, Senhor, eu descanso nas minhas finanças. Eu descanso na minha família. Eu descanso no meu casamento. Eu descanso em todas as áreas. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Quando você tem raiz profunda. E quando você entende essas coisas, meu querido, acabou. Nada te tira do lugar que você está em Cristo Jesus. Não é sintomas, não é privações, nada vai tirar você. Nenhuma novidade que o diabo possa levantar lá fora vai mexer com você. Porque você vai estar firmado, convicto e sabendo quem é a verdade, a integridade do Deus que você serve. Então podem pintar o que for, eu continuo íntegra. Eu continuo equilibrada. Eu continuo com o meu coração certo. Porque eu sei o que eu tenho crido. Eu sei o que a palavra dele diz. E isso e lá fora não muda quem eu sou. O Golias que pintam. As estatísticas que levantam. Isso não vai mudar quem eu sou.
Isso não vai mudar em quem tenho crido. Isso não muda, não me muda, nem muda você. A alegria do Senhor é a nossa força, meu querido. As pessoas olham para mim e para você. Não abra mão disso, meu querido. Não seja negligente com a palavra. Medite nela. Sabe? Isso vai fazer. Fale com o Espírito Santo. Chame ele, ele está aí. Mas comece a ativar essas coisas em você. Deixe de depender. Deixe de fazer as coisas pela força do seu braço. Você não precisa fazer força. Você não precisa andar ansioso. Você não precisa, não, isso é armas de Satanás. Você pode descansar. Porque quem crê descansa, que as coisas vão chegar até você. E não tem ninguém que impeça isso. Não tem ninguém que impeça o milagre de acontecer. Só você. Só a sua postura. Só como você vai falar, como você vai se portar. Mas confia. Confia. Confia que as coisas vão acontecer. Permanece firme e inabalável. Aprofunde as suas raízes. Sabrina, eu não posso estar vindo para o culto agora, mas aprofunde em casa, meu querido. Não podemos viver de desculpas, meu irmão. Não podemos viver assim. Sabe por quê? Porque eu posso inventar desculpa para A, para B, para C, para D, para o alfabeto todo. Mas o meu pai, ele me vê. E o meu pai sabe o que eu posso, o que dá para mim fazer e o que eu não dá. Então se examine. Se examine, meu querido. Sabe? Não, eu não estou podendo ir, mas por que você não está podendo vir? Você só não pode vir para aqui, você só não pode estar nessa reunião, mas você vai para todo canto, mas para aqui você não vem. Sabe? São coisas que a gente precisa começar a rever em nosso coração. Para que a gente não esfrie, para que a gente não esmoreça e para que a gente não fique no caminho. Precisamos, irmãos, nos posicionar, porque senão vamos ser levados de ladeira abaixo, junto com todo mundo. E nós não somos todo mundo. Eu sou Sabrina, ela é Cileide, essa é a irmã Beth. Não somos todo mundo, para todo mundo falar, eu vou falar. Não, não sou papagaio, eu falo a palavra. E eu sei o que ela tem me garantido. E eu sei do que ela tem me guardado. Então se posicione. É isso que precisamos ter nesses últimos dias. Um posicionamento. Posicionamentos. Raízes profundas. Lá em Daniel 11, o capítulo 11, verso 32. Onze, 32. A parte B, que diz assim: mas aqueles que amam a Deus ficarão firmes e farão proezas. Os que confiam, eles permanecem firmes e farão proezas. Interessante. Se eu conheço, se eu confio, se eu estou num Deus, eu sou firme. Mas essa minha postura de ser firme traz algo mais. Eu posso fazer grandes coisas. Isso é determinante, irmãos. Quando eu começo a ler a palavra, eu começo a observar várias coisas. Se você confia e se você é firme, você fará proezas. O povo que conhece o seu Deus fará proezas. Então, a gente está sempre em contramão com o que dizem. Já percebeu que é uma via contrária? O mundo diz isso, mas a palavra diz. Não vai prosperar, vai fechar. Não, a palavra diz que eu sou próximo, que eu sou curado, que eu sou bem-sucedido. E ainda diz que se eu permanecer firme nele, eu vou fazer proezas. Então, precisamos estar firmes para fazer com que as coisas aconteçam. É uma via de mão dupla. E o que você alimenta é o que vai determinar. A sua vida vai ser o reflexo daquilo a quem você se dedica mais. Podemos dizer assim. Então, o que você tem se dedicado vai refletir você.
sem que você fale muita coisa. Mente renovada, meu querido. Mente em Cristo. Coração firmados. Raízes profundas nele. Porque os dias vão vir. As coisas aí fora podem ir. Mas eu e você, há uma redoma, eu não sei nem se é a palavra que nos protege. Estamos protegidos de toda a ferramenta, de toda a arma forjada. Estamos guardados nele. Então você pode descansar. Não deixe que o espírito de medo tome conta de você. Tire seu sono. Mente acelerada, preocupado com o amanhã, preocupado. Não, meu irmão, descanse em casa. Você que está em casa, descanse. Você que está em casa, confie no Senhor. Sabe? Volte a dormir, declare a palavra. Fique nela, fique firme. Que vocês vão ver que as coisas vão acontecer. Sem força nenhuma, meu querido. A dificuldade parece que às vezes da igreja maior é só de descansar. A gente está pronto para tudo. Mas para descansar é uma coisa. Bota uma pessoa para descansar, que ela balança o pé, ela se balança, mas descansar é confiar, é deixar lá. Descanse em Deus. Descanse na força do poder dele. Firme as suas raízes. Tenha contato com a palavra. E não empreste os seus ouvidos, meu querido. Porque vai ser nítido isso. O que você tem se dedicado mais. Você que serve na igreja. Consciência de reino. Consciência de que somos um diferencial. E que há uma unção sobre a nossa vida. E não precisamos fazer força, as coisas vão chegar. Vão chegar, as coisas vão acontecer. Independentemente do que dizem ou do que falem. Vai acontecer. Vai acontecer. E há um prazer em Deus que as coisas aconteçam. Agora só fique no seu lugar. Porque vai dar tudo certo. Queria chamar o louvor. Para cantar aquele primeiro hino. Que Deus ele é bom. E que você se levante. E comece a celebrar. Sabe? Quem crê descansa. Quem crê confia. Mas quem descansa também tem uma postura. Quem crê. A fé ela fala, meu querido. A fé ela tem uma voz. E que você possa estar declarando e falando isso nessa noite. Que seu Pai é bom. E porque Ele é bom, você vai descansar. E porque Ele é bom, a sua esperança está nele. E porque Ele é bom, você pode dançar e salmodiar nessa noite. Porque nada vai te acontecer. Mal nenhum chegará a você. Praga nenhuma chegará na sua tenda. Você está guardado nele. Há uma redoma que protege você. E você precisa ter a consciência disso. Sabe? Sono voltará a chegar. Descanse. Aleluia. Confie nele. As coisas vão acontecer. Não é na força do seu braço. Não, não é. Mas é à medida que você se entrega, na medida que você entra no lugar de descanso, Deus ele começa a mover e começa a destravar coisas. E as coisas começam a acontecer. Não é à medida que você fica sem dormir, não é à medida que você começa a ficar preocupado, mas é à medida que você se lança nesse ribeiro, que você se lança nas águas do Espírito. Coisas são destravadas. Aleluia! Coisas são destravadas e coisas começam a acontecer. Então descanse. Descanse, descanse, descanse. Tire da sua mente tudo que tem te preocupado, tudo que tem te afligido, toda essa história, todo esse cenário que tem aparecido a você, meu querido. E coloque os seus olhos na palavra. Coloque os seus olhos nela, porque ela funciona, porque ela é a verdade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Bendito Deus e Pai, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, que nunca muda. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, que nunca muda. Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todos sempre. Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todos sempre. Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todos sempre. Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todos sempre. Amém. Deus é bom, 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 Ele não muda, Deus é bom, Deus é bom, Ele é o mesmo desejo para sempre, Deus é bom. Deus é bom, 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 Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Meu querido, lá em Jeremias 29:11, vamos dizer assim. Deixa eu só chegar aqui. Glória a Deus. Aí Jeremias 29:11 diz assim: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, Senhor, quem está falando. Diga para você: eu sei o futuro que o meu Pai tem para mim. É um futuro de paz. É um futuro de prosperidade. Fale para suas emoções. Emoções, se calem. Alma, se cale. O meu Pai, Ele tem pensamentos de paz, de prosperidade, de dar o fim que eu desejo. Então, procure o seu lugar, alma. Eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é fiel para cumprir, para fazer, para executar. Entenda? Quando as circunstâncias se levantarem, diga: olha, eu sei em quem eu tenho crido. O meu futuro é glorioso. O meu futuro é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Eu sei em quem tenho crido. A nossa esperança está nele, no Senhor que fez os céus e a terra. Amém. Boa noite, amados. A graça e a paz. Palavra poderosa, né? Pode sentar, queridos, vocês. Amém. Muito bom. Nos alimentamos com essa palavra. A diferença agora, querido, é sermos abençoados com a prática dessa palavra. Faz toda a diferença. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, convido, né, as diaconisas já estão a posto, para nós recolhermos dízimos e oferta. Amém? Aleluia. E você, querido, que está em casa, que não está podendo vir, mas está conectado, assistindo, né, participando, amém? Recebendo essa palavra. Você tem feito os depósitos online. Nós queremos agradecer pela sua fidelidade, amém? Glória a Deus,
Aleluia. Nós vamos ler aqui em Provérbios, capítulo 3. Aleluia. Versículo 9, que diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amados, essa esperança, amém, em Deus, essa fé que nós cremos que Ele é fiel para cumprir com a sua palavra, aleluia, nos faz ser fiéis, amém, honrando ao Senhor, aleluia, porque, queridos, tudo que é dele é nosso, tudo que é nosso é dele, temos uma aliança eterna, amém, aleluia, glória a Deus. Oremos. Pai querido, obrigada, Senhor, por esse momento de celebração, de alegria, Senhor, de um cântico de vitória, Pai, aleluia, te honrando, Senhor, com os dízimos e as ofertas, celebrando a Ti, Pai, aleluia, porque Tu és um Deus bom, Tu és bom, Pai. Obrigada, Senhor, obrigada, Pai, porque somos gratos a Ti, Senhor, reconhecendo a Ti em todos os nossos caminhos. Muito obrigada, Pai, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, em nome de Jesus, amém. Com alegria, querido. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Nosso meio está sentindo algum sintoma de enfermidade e quer receber a oração, nós vamos orar por você. Se você quer receber a oração da cura, se você está, irmã, fica de pé, amém. Aí mesmo, amada, aleluia. Há um poder na palavra de cura. Você que está em casa também, se conecte agora, feche os teus olhos e recebe a oração. A ordem de comando, em nome de Jesus, nós determinamos que do alto da cabeça à planta dos pés, a palavra que é Espírito é vida, comece agora, nesse momento, a agir, em nome de Jesus, ação de cura,
entrando através do nome de Jesus. Você está sarada, livre de dor, de mal-estar, de qualquer pressão. Seja livre, em nome de Jesus. Recebe. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se você também está aqui no nosso meio, quer receber o batismo no Espírito Santo, você vem, nós oramos e você recebe o batismo no Espírito Santo. Amados, os informativos. Nós sabemos que as terças, quintas e domingos agora é presencial. Amém? Você que está em casa pode vir. Amém? Com sua família, para nós adorarmos ao Senhor e celebrarmos a Ele. O culto das terças é oração, começa às 18h30. Na quinta, que é hoje o ensino da palavra, às 18h30. E no domingo, o culto vai ser às 16h30. Então, você vem, amados, porque está liberado para o culto presencial. Amém? Queremos comunicar aos pais que ainda não foi liberado o departamento infantil. Viu? Nós não estamos ainda liberados para realizar o departamento infantil. Mas vamos estar orando, amém? Sobre as fichas de cadastramento, querido, dos membros da igreja, você procura Sabrina e Aniele para devolução ou então para levar e preencher e trazer no próximo domingo. Amém? Glória a Deus. Redes sociais, temos Instagram, Facebook e YouTube. Amém? Então, nós queremos dizer para você do YouTube que acompanha os cultos, que você faça a sua inscrição, tá? Dá o teu like, amém? E nós vamos estar crendo que você vai fazer sua inscrição e vamos chegar a 1 milhão de inscritos, amém? Glória a Deus. Divulga, manda para os teus amigos, irmãos na fé, para que nós possamos alcançar essa meta. Temos o sorteio que a mídia está fazendo, é uma cesta com 7 livros, abençoado para ajudar a você e a mim, claro, né? Vou participar, no crescimento da vida cristã. Então, a senha custa apenas R$5. Então, os carnês estão com Kelly, está com Sabrina, comigo e com a Aniele. Não sei se Leide pegou também. Amém. Tem alguns irmãos aqui da liderança, da diretoria, que está com esse carnezinho. Custa apenas R$5. Você só é nos procurar e adquirir. Amém? No dia 25, é uma sexta-feira. Essa aí é para os casais. Amém? Nós estaremos realizando o primeiro culto de casais às 18h30, na sexta-feira, dia 25. Está perto, viu? Cria expectativa, divulga, porque nós temos vagas limitadas, tá certo? E nós vamos estar fazendo as inscrições até o dia 22, porque dia 25 nós já temos o culto para casais. Não fica de fora. Então o tema é Casais no Propósito, com o pastor Claudionor e Catiane, sua esposa, que é um casal abençoado, estará trazendo a palavra. E também teremos um momento de comunhão e compartilhando pizza. Não se preocupe que é uma pizza para você e seu cônjuge. Você vai ficar na sua mesa. Claro que nós vamos manter o distanciamento, mas você com sua esposa ou você com seu esposo pode ficar na mesa e vai ter uma pizza só para você, acompanhado como você queira, se é de suco ou refrigerante. Amém? Então vai ser uma bênção, querido. Cria expectativa e vem orando já para esse evento. E nós também estamos aqui recebendo o informativo que aceita cartão. Não tem desculpa. Eu não vou porque não tenho dinheiro. Não, você passa o cartão em 2 vezes, 25, pronto. E participa, não deixa de ser abençoado. Amém? Aleluia. A inscrição é limitada, ok, queridos? Nós queremos agradecer de coração, amados, a sua participação e esses momentos que você tem orado pela gente. Pastor Gessé tem um informativo. Amém? Pode vir, pastor. Aleluia.
Informativo é bom, viu, amado? Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graças e paz. Glória a Deus porque a igreja está lotada. Diga pela fé. A gente vive da fé, querido. Aleluia. Então, querido, depois que eu terminar o informativo, eu tenho algo para falar fora do informativo. Eu estou querendo reforçar aqui, para vocês que estão aqui, que estão em casa, que sábado nós estaremos aqui para tirar esse piso todo que está aí. Ele está soltando. Você vê que tem uma área aqui na frente, que dá mais ou menos 2 por 2,5. Só porque passou o pano, ela soltou toda. E eu vim aqui hoje com uma Beth, e nós fizemos essa limpeza ali da frente. Mas sábado é necessário nós estarmos aqui. Então, a Beth falou também, se tiver alguma irmã disponível, seria bom que vai dar alguma limpeza em algo, até que está acumulado para o bazar, ela vai dar um ajuste. E nós precisamos de alavanca. Tem umas alavancas, eu estou com martelete aí, umas alavancas, porque é aquelas que ficar sem querer sair, vai sair. Tem umas que estão saindo por nada, e tem algumas que querem resistir, então vai sair tudo. Então esse é o nosso informativo para todos, irmãos. Eu estou falando porque tem pessoas em casa que podem vir, e os que estão aqui, se puder também, vou contar com você a partir. Eu vou estar aqui a partir de 8 horas, 8h30 mais ou menos. Que eu acertei com o rapaz para pegar ele de 8 horas lá, em Igaraçu. Então eu estou aqui de 8h30, mas o combinado é a partir de 9 horas. Para que você possa tomar seu café, né? E ficar tranquilo e vir para cá. Tá bom, amados? Quero dar graças a Deus pela vida de vocês, pelos que estão em casa, por todos os contribuintes que estão mantendo essa obra. Aleluia, ela vai crescer, você sabe disso. A obra do Senhor. Pessoas que vêm sempre nos visitar, e pelas pessoas que Deus vai trazer para esse lugar. Então vocês que são dessa igreja, creia para que Deus mande pessoas para pegar junto conosco, para que a gente possa avançar nessa obra. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças e te bendizemos. Pelo poder do Espírito Santo e pelo amor do nosso Pai Celestial, por essa graça tão gloriosa que Jesus Cristo tem nos dado. Pai, obrigado pelos anjos ministradores. Obrigado pela unção. Obrigado pela comunhão. Obrigado pelo partir do pão. Pai, eu te dou graça porque você conhece, aleluia, as nossas vidas, nossos caminhos, aleluia, os nossos desejos. E eu sei, Pai, que suprirás cada um deles, segundo a tua palavra, do que foi ministrado nessa noite. Obrigado, Pai, porque nós seremos frutíferos. Eu te peço agora, Pai, para que o Espírito Santo traga em nós um despertamento, para que nós possamos reconhecer o Espírito Santo de uma forma sobrenatural, Espírito de sabedoria, de conhecimento, no pleno conhecimento teu, ó Pai, que isso pegue em nossas vidas e possa inundar a nossa mente, para que a gente saiba e fique sabendo, Pai, qual é a herança que nós temos dos santos, e a riqueza também da glória. Pai, nós somos o teu corpo aqui na terra, aleluia, o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça. E eu te peço, Pai, para que nos conceda cada dia mais esse conhecimento, esse despertar da igreja para o último dia. Pai, eu sei que vai ter um avivamento. Obrigado, Pai, que eu já oro pelo culto de casais. Pessoas que nunca entrou nessa igreja irão entrar. Aleluia. Irão ser impactados, Pai, com a tua palavra. E eu sei, Pai, que você está aperfeiçoando. Não existe casais perfeitos, mas existe o aperfeiçoador. E existe da nossa parte o desejo de ser aperfeiçoado. Por isso, Pai, eu te rendo graças em nome de Jesus. Amém. Agradeço os que estão em casa, recebendo essa palavra. E domingo estaremos aqui, culto presente. Ok? Deus abençoe a todos. Amém.